Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? E então, a aula passada com muito louvor, vocês ficaram aí com muito louvor mesmo na mente, estão alegres? Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos falar um pouco sobre louvor e adoração antes da restauração, antes da redenção, ou seja, nós iremos compreender também como era antes do sacrifício de Cristo. Aleluia. Veja bem, mesmo com a queda do homem, a desobediência e todas as consequências que foram geradas, Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu, nem deixou de amar o homem. Deus sempre pensou no homem. Olha só a prova, Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, o Senhor sempre pensou no homem. Mesmo na pior situação, Deus ia estabelecendo alianças com seu povo, com o ser humano. Ele sempre estabeleceu fundamentos para continuar com o propósito da restauração da humanidade. Glória a Deus. Quando o pecado separou o homem de Deus, queridos, era necessário que o homem reconhecesse o seu estado pecaminoso e então Deus, através de Moisés, instituiu a lei, que serviu de arrimo, que serviu assim de ajuda, com várias ordenanças para revelar a necessidade de perdão, fazendo com que o louvor e a adoração, a comunhão fosse restabelecida entre o homem e Deus. Tudo na lei, queridos, era a sombra do que estava por vir. Era a sombra da cruz. Ou seja, tudo levava a Cristo. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Então ele instituiu com Moisés essa lei para que o homem pudesse reconhecer o seu pecado. Mas essa lei ela apontava para Cristo. O nosso Deus, ele já tinha no pensamento, o nosso Deus já tinha planejado tudo isso. Glória a Deus. A construção do tabernáculo, as profecias, os sacrifícios, os utensílios, os rituais, enfim, queridos, tudo apontava para Cristo. Entendam, queridos, a lei foi necessária? Sim, claro, a lei foi necessária, porque ela não removia os pecados, mas ela fazia com que o homem reconhecesse o seu pecado e a necessidade de perdão. Porque a lei, queridos, estava ali, ó. Qualquer coisa, lei. Vocês se lembram da mulher adúltera? Vou trazer à memória essa história somente para nós entendermos direitinho sobre a lei. A mulher foi pega em adultério e ali aquele povo, aquelas pessoas levaram a mulher até Jesus, falando, olha, ela pecou. E agora? Vamos apedrejá-la. Jesus ali escrevendo na areia, virou e falou, olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas conforme a lei, o pecado dela, que foi o adultério, era para ela morrer apedrejada. E ali todos, por causa da lei instituída, todos pegaram, levaram para que ela fosse apedrejada. Mas Jesus, olha aí, queridos, Jesus foi e decidiu ali, ele ordenou. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Queridos, as pedras foram sendo atiradas sim, mas não na mulher. Eles deixaram a pedra porque todos ali tinham pecado. Nós somos pecadores, certo? Aleluia, glória a Deus. Voltando, os sacrifícios da lei eram ineficazes, mas o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz para sempre. Deus estabeleceu uma nova aliança com o homem através de Cristo. Hoje, Cristo se manifesta em toda a sua plenitude na terra. Somos o lugar da sua habitação. Aleluia. Efésios 2:19-22 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus. Oh, aleluia! Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Nós não estamos mais separados. O Santo dos Santos está em nós. Somos um no Espírito com Ele, queridos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Continuando, nós somos livres. Vamos ver lá em Romanos 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Aleluia. Vivemos em novidade de vida, queridos. Vivemos num estilo de vida de quem está em Cristo. Não estamos mais presos no pecado. Aleluia. O pecado ele não nos prende mais e nem deve nos prender. Olha, Paulo fala lá em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Queridos, Cristo nos libertou para a liberdade. Ele nos libertou do pecado para vivermos livres. E ainda diz mais, permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Queridos, uma vez libertados, uma vez entendendo, discernindo que Cristo vive em nós, que Ele nos libertou, Ele nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado. Queridos, quando nós entendemos isso, ponto, acabou. Não temos mais o jugo da escravidão, nós temos Cristo, nós temos que permanecer firmes em Cristo, porque Ele nos libertou, Ele nos garantiu a vitória, Ele nos garantiu a separação do pecado para vivermos juntos com Ele. Aleluia, glória a Deus. E essa liberdade no espírito, no coração, somos livres de tudo aquilo que nos prendia outrora. Livres das mazelas, do poder do diabo, somos livres das enfermidades, do medo, da dúvida e de nós mesmos. Sim, de nós mesmos, porque nós fazemos coisas assim, sem conexão, né? Sem condições, aleluia, daquilo que possa vir comprometer a nossa maneira de viver, a nossa vida em Deus. Temos que exalar o perfume de Cristo sempre, queridos, através da liberdade, da nova realidade, da nova novidade de vida que agora nós vivemos, que é a nossa vida de louvor e adoração. Temos que viver em novidade de vida sempre, queridos, porque nós somos separados para isso, nós somos libertos para isso, nós estamos em Cristo, vivendo a vida de Cristo. Lembre-se, nós temos que ser parecidos com Cristo, temos que fazer obras como Cristo fez e até melhores que a dele. Aleluia, glória a Deus. Nós somos de Cristo, queridos, nós somos selados. Glória a Deus por isso. Aleluia. Veja bem, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um exemplo de adorador, mas ele não era perfeito, queridos. Veja bem, ele cometeu pecados, ele teve falhas, práticas que não são da vontade de Deus, mas ele mostrou profunda contrição e arrependimento, alcançando perdão pleno de Deus. Continuando sua jornada glorificando, exaltando ao Senhor com salmos, hinos e ações de graça. E veja, livre do pecado que havia cometido, restaurando ali a sua vida de louvor e adoração, vivendo ali a vida de Deus, que é a vida que Deus chamou para ele viver. Ele estabeleceu um modelo de adoração onde, de igual modo, queridos, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, quando de fato estamos vivendo em novidade de vida, queridos, nós alcançamos a vitória, nós valorizamos a presença de Deus em nossas vidas, nós alcançamos a liberdade plena em Cristo Jesus, aquele que nos libertou, e isso nos inspira a permanecer firmes
em Cristo e livres da escravidão. Queridos, olha aí, isso é bênção para nós, isso é exemplo para nós. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus mesmo, tendo pecado, mesmo com todas as falhas, coisas gravíssimas, mas ele continuou firme no Senhor, quando ele reconheceu que errou, quando ele de fato atinou que estava errado e que ele precisava do perdão, ele precisava valorizar a liberdade, ele precisava valorizar tudo aquilo que Deus havia proposto para ele, tudo aquilo que Deus havia o chamado para fazer. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, nós já estamos assim caminhando para o final da nossa matéria. E eu não poderia deixar de mencionar, deixar de falar sobre o conflito que havia naquele tempo acerca do lugar de adoração, o lugar correto de adoração entre os samaritanos e o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Ah, mas você estava falando de Davi, agora vai para o povo de Israel? Sim, por quê, queridos? Na vida de louvor e adoração, nós precisamos entender e compreender cada passo. Por isso que eu falo para vocês, olha, lê a palavra, esmiúce ela, coma mesmo, sabe? A palavra diz, olha, medite nela de dia e de noite, coma esta palavra, para que você possa entender de fato tudo o que nós aqui estamos falando, estamos ministrando, para que a sua vida de louvor e adoração a Deus seja plena, seja completa. E como está próximo do final, eu não posso deixar de falar sobre essa questão dos samaritanos e do povo de Israel em Jerusalém, porque é de grande valia, é muito importante para nós, é exemplo para nós, como Davi também, que foi um homem segundo o coração de Deus, é exemplo para nós. Então vamos lá, os samaritanos e o povo de Israel, o povo de Jerusalém, eles tinham uma maneira incorreta, eles não adoravam igual a Deus. Olha só, o povo samaritano, eles adoravam ao Senhor no Monte Gerazim. E o povo de Israel, eles adoravam no Templo de Salomão. E veja bem, vocês sabiam que eles adoravam o mesmo Deus, porém de maneira diferente, de forma diferente. E Jesus manifesta a sua glória ao ter uma conversa, um diálogo com aquela mulher samaritana no Poço de Jacó. Vocês se lembram dessa história? Pois bem, Jesus ali chegou no Poço de Jacó e a mulher samaritana veio para pegar água. E ali, queridos, olha que interessante, ela tinha uma necessidade. E Jesus, inspirado pelo próprio Espírito, foi direto na questão e, de fato, trouxe à tona, ou seja, foi revelado a ele a fome que havia no coração daquela mulher, no coração da mulher samaritana. Ela tinha, queridos, fome e sede da presença de Deus. Ela tinha vontade, ela tinha desejo de estar plena na presença de Deus. Ela tinha o desejo de adorar a Deus. Mas, queridos, infelizmente havia um vazio nela. E esse vazio, ela tentava preencher esse vazio com o pecado. Ela já havia tido 5 maridos, 5 relacionamentos. E nenhum desses relacionamentos, querido, preencheu a vida dela, trouxe satisfação, trouxe prazer em viver, porque ali faltava a presença de Deus na vida dela. Sabe, queridos, em nosso meio também existe isso. Pessoas com necessidades, como a da mulher samaritana. Pessoas que muitas das vezes está vazia. Pessoas que não têm Deus, não conhecem a Deus e começa a sair por tudo quanto é canto, tentando preencher aquele vazio que está nela. Quando nós vemos algumas pessoas com esse certo tipo de necessidade e algo mais, né? Nós precisamos mostrar para elas que nada disso adianta.
Ou seja, pessoas que tentam preencher a necessidade com relacionamentos, com dinheiro, com prazeres e que não adiantam nada, sabe? É tudo passageiro, é tudo momentâneo e certamente vai trazer arrependimento, vai trazer mágoa. E aquela mulher samaritana, mesmo com todos os relacionamentos que ela teve, que ela já tinha tido, não trouxe esse preenchimento, essa satisfação, essa clareza na vida dela, porque ela precisava de Cristo. E assim são as pessoas que a gente também, no nosso meio, conhecemos. Nós conhecemos pessoas que têm dinheiro, nós conhecemos pessoas que têm casas boas, carros, mas são vazias, são ocas por dentro, porque falta algo, falta alimento espiritual, falta a presença de Deus, queridos. E por conta disso, dessa falta, dessa necessidade, o povo tinha essa forma diferente de adorar. Os samaritanos, eles oravam no monte e o povo de Israel no templo. O mesmo Deus era o mesmo Deus, porém de forma diferente. Uns conseguiam a presença de Deus, uns conseguiam se encher da presença de Deus, ficar pleno, satisfeitos, e os outros eram vazios. Pensavam que estavam adorando, mas na verdade eles não estavam adorando. Deixa eu te dizer uma coisa, o vazio, a falta de satisfação, de prazer que aquela mulher necessitava, e algumas pessoas em nosso meio, como eu já falei, só é preenchido com a presença de Deus mesmo, mas plena, queridos, verdadeira. Não é aquela que vem momentânea, você está ali, vai à igreja, você louva, você sente a presença do Senhor, mas quando você sai da igreja, continua a mesma coisa. Queridos, porque essa presença, ela tem que ser preenchida e você de fato tem que sentir aqui dentro, para que você possa ter realmente o prazer de estar sentindo a presença do Senhor, o prazer de estar sentindo ali a alegria de servir a um Deus tão poderoso, um Deus tão bom, que deu seu Filho para morrer por nós. Quando nós entendemos isso, queridos, quando nós conseguimos transmitir isso para as pessoas, ali como Jesus transmitiu para essa mulher, no poço, tipificando a água da vida, que era o próprio Cristo, a água viva. Ele ali estava mostrando para ela que a partir do momento que ela beber dessa água viva, a água da vida, ela não teria mais sede. Ela não teria mais necessidade de preencher o seu vazio com coisas que não agradam ao Senhor ou com coisas que não iria preenchê-la, satisfazê-la de fato, plenamente, como se fosse em Cristo. Com certeza, queridos, quando nós conhecemos pessoas que necessitam dessa água, pessoas que estão vazias, quando nós apresentamos Jesus, quando nós apresentamos que Cristo restaurou, que Cristo restaura, renova, que Cristo é a nossa água, a nossa fonte da vida, queridos, e quando essas pessoas elas recebem essa palavra, de fato, elas se preenchem, elas se enchem e nunca mais têm sede. Sabe por quê? Olha só. A mulher samaritana, ela almejava e ela queria de fato saber o lugar certo da adoração. Ela queria de fato saber como que ela poderia ser feliz ali, queridos. Ela queria de fato saber como que ela poderia viver diferente, porque ela já não aguentava mais aquela vida que ela levava. Então, Jesus ali anuncia para aquela mulher, ele anuncia a hora que viria e já havia chegado em que a adoração não estaria mais limitada a um lugar físico. Aleluia! No monte, no templo ou na vida vazia dela, mas que a adoração, naquele momento, seria em espírito e em verdade. Tá vendo, queridos? Em espírito e em verdade. Quando de fato nós encontramos a água da vida, como aquela mulher samaritana encontrou, quando nós de fato encontramos a presença de Deus para preencher o vazio, queridos, nós
automaticamente mesmo, queridos, nós mudamos da água para o vinho, como diz aí. Porque o próprio Deus, Ele nos preenche. A fome, a sede, ela é transformada em alegria. Ela é transformada em abundância, em graça em nossas vidas. E aí nós não ficamos mais vazios. Aquela mulher, ela não ficou mais vazia. Ela de fato percebeu que ela precisava reconhecer, ela precisava entender de fato qual era o lugar da adoração, o que estava faltando dentro dela, para que ela pudesse voltar a ser feliz, voltar a ser plena, voltar a ser assim satisfeita na vida dela. Que não era os maridos, que não era outras coisas ou o lugar que eles iriam adorar, mas dentro deles faltava algo. E dentro de nós também, dentro das pessoas que nós conhecemos que não conhecem a Cristo, falta algo. E esse algo, queridos, só é preenchido com a presença de Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! E aí, contudo, aquele que recebe dessa água, queridos, olha só, aquele que recebe dessa água, aquele que nasce de novo, porque a partir do momento que nós bebemos da água, a partir do momento que nós entendemos que Cristo vive em nós, a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores e que o Senhor que morreu por nós, que nos curou dos pecados, nos tirou dos pecados, a partir do momento que nós reconhecemos isso, queridos, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos um adorador de verdade. Quando nós nascemos de fato, em espírito e verdade, de dentro para fora, verdadeiramente, nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador. E olha, queridos, e nunca mais, mesmo se acontecer algo, nós não temos coragem de sair dessa presença, porque é essa presença que nos satisfaz, é essa presença que nos traz vida, é essa presença que nos traz abundância de graça, de alegria, é essa presença que nos move, é o Espírito Santo de Deus que nos garante, que nos fortalece e que nos faz viver uma vida de louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Um adorador é aquele que manifesta a vida de Deus. Um adorador é aquele que manifesta a vida que Deus o chamou para viver. Aleluia. E eu creio, queridos, a palavra diz que depois que aquela mulher samaritana, ela conheceu, ela teve mesmo o discernimento de tudo isso, queridos, ali, de fato, ela começou a ser uma outra mulher. Uma outra mulher. Essa história, ela está lá em João 4, é muito extenso, nós não vamos ler, mas eu vou deixar o deverzinho de casa igual da outra vez, para que vocês possam ler, meditar e entender de fato o que eu estou falando. É lá em João 4, do 1 ao 30 e depois do 39 ao 42. Vocês vão ver de fato como a vida daquela mulher samaritana mudou, como a nossa vida também muda. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque é extraordinário, é uma transformação, queridos. Ela é uma transformação de vida, é uma novidade de vida, é um novo caminho, é uma nova etapa. Queridos, de fato, adorar ao Senhor, ter uma vida de louvor e adoração a Deus, em espírito e em verdade, é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Porque quando nós nos realizamos, quando nós temos a vida realizada, a vida satisfeita em Cristo, nós temos plenitude no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3,17 diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Queridos, a mulher samaritana ali, ela ficou tão alegre, ela ficou ali satisfeita, ela entendeu que ela precisava daquela água viva, que ela precisava da água da vida que é Cristo, para ter a plenitude do Espírito, para ser de fato uma adoradora verdadeira em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. E isso eu digo para vocês. Sejam um adorador de verdade.
Sejam um adorador em espírito e em verdade. Seja um adorador que venha de dentro para fora. Tenha plenitude no espírito. Tenha algo verdadeiro para demonstrar, para louvar e engrandecer ao Senhor. Manifeste a glória de Deus na sua vida, queridos. Seja um adorador. Seja de fato a pessoa que esteja na plenitude da presença do Senhor. Porque só assim, queridos, você vai conseguir viver uma vida de louvor e adoração. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe e até a próxima aula. Nós estaremos aí finalizando a nossa matéria e, em nome de Jesus, eu creio que vocês, de fato, vão entender e vão viver essa vida de louvor e adoração. Amém? Até a próxima!